Agora, meu amado, quem quer ouvir a palavra de Deus? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Ok. Olha para o seu irmão e fala para ele, não levanta mais não. Fala para ele, não levanta não. Você vai tomar um cacete agora. Vai tomar nada, rapaz. Estou brincando com você. Pega uma das mãos, coloca aqui no seu tórax, aqui no seu coração. Isso. E repete comigo. Você pode fazer isso de olhos abertos, fechados, né? Jesus não mandou ninguém fechar os olhos na hora que ele ensinou a oração, então está tudo certo. A gente fecha para não se distrair, mas você pode ficar à vontade. Só gostaria que você, por gentileza, não conversasse mais. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Porque muitas das vezes, escute isso, nós homens somos assim. E se você diz, eu não sou assim, pastor, tá bom, eu, pastor, sou assim. A gente não gosta, nenhum de nós, de enfrentar lutas e adversidades e não saber o que está acontecendo. Por quê? Porque é natural de nós querer resposta para tudo, sim ou não? A gente quer saber a resposta. E muitas das vezes a gente começa errado. Por quê? Porque, infelizmente, quando nós estamos lutando, ou enfrentando alguma luta, alguma tribulação, a gente sempre acha que Deus está nos punindo. E isso é ruim. Por quê? Porque a gente acha que alguma coisa, pastor, alguma coisa, Deus não está te punindo. A luta, você precisa entender que a luta, o vento contrário, a adversidade, a tribulação, ela tem um propósito poderoso. O principal propósito da luta, da adversidade, é nos devolver para Deus, é aumentar, é melhorar, no mínimo duplicar a nossa intimidade e comunhão com Ele. Amém ou não amém? Segundo, as lutas e adversidades, elas são permitidas por Deus, porque Deus quer saber se quando a gente canta pela manhã eu me alegrarei, tá bom, vamos ver se no meio da luta ele vai cantar pela manhã eu me alegrarei. Você está entendendo, sim ou não? 3, por que Deus permite provas, tribulações e ventos contrários? Porque a gente precisa, de toda forma, viver como filhos de Deus. Senão a gente vive na carne. E a carne, meu irmão, a Bíblia diz que a carne nunca vai obedecer a Deus. Aliás, nem a carne nem a alma. Cuidado com as emoções. Tá certo? Quantos estão entendendo? E 4, eu teria 10. 4, por que Deus permite lutas e provas? Para o crescimento da nossa fé. Amém ou não amém? E eu gosto desse texto porque, para mim, esse cara, no Antigo Testamento, ele lutou pra caramba. Quem? Pastor Jó. Quando ele diz lá no capítulo 42, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha para o seu irmão e fala para ele, se eu e você sairmos da luta, da tribulação, mais íntimos de Deus, você não vai precisar repetir o ano. Amém? Amém ou não amém? E Deus, porque Deus nos ama. Então coloca a mão no seu coração e fala assim, Senhor Jesus, eu quero ouvir tua voz, quero ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, eu quero sair daqui essa noite abençoado, encorajado, curado, liberto, fortalecido pela tua palavra. Não quero nada que venha do homem não, Senhor. O homem não sabe o que eu preciso, mas o Senhor sabe. Espírito Santo, tens toda a liberdade para falar comigo. Ao Senhor seja a glória, a honra para sempre. Amém. Vamos dar um lindo aplauso como expressão de bem-vindo à palavra do Senhor. Bem-vindo à palavra do Senhor. Bem-vinda à palavra do Senhor. Amém. Vem comigo. Queridos, semana passada eu comecei
e foi meio de supetão por parte do Espírito Santo, porque eu tinha preparado uma mensagem, chegou alguém e falou, ei, quem te falou que tu vai pregar isso aí? Eu falei, não, o senhor está brincando? Mas senhor, não faz isso não. Poxa, o senhor não viu lá eu de madrugada, depois que cheguei em casa, almocei, fui para o escritório, fiquei lá a tarde toda, até 18 horas, buscando, adorando, lendo a palavra, o senhor me deu, eu estou até animado. Mas não é isso aí não, pô, o negócio aqui é comigo, não é contigo não, seu cabeçudo. O Espírito Santo chama o senhor de cabeçudo do que ele quiser. Entendeu? Só não tente ser o Espírito Santo, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Então eu tenho uma pergunta que parece uma redundância. Quantos além de mim estão lutando muito? Quantos estão lutando? De verdade, diga, estou lutando. Quantos dos que estão lutando, porque às vezes eu encontro pessoas que estão lutando, mas elas não querem vitória. Entende? Por quê, pastor? Pela maneira como elas se comportam, pela resposta que elas estão dando. Ok? Então, aí eu tenho uma pergunta. Quantos acreditam que estão guerreando? Não levante mão nenhuma, que eu não quero que você se exponha em nome de Jesus. Mas pense nisso. Quantos, além de mim, compreende e entende que estão lutando da maneira errada? Não levante mão nenhuma. Deixa eu só me expor. Pastor, eu estou lutando. Ok. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus tem que me dar vitória porque eu estou lutando. Deus tem que fazer alguma coisa porque eu estou lutando. Eu fui na igreja, eu cantei louvor, eu sou dizimista, eu dou oferta. Eu até oro pelo Senhor, pastor, mas eu não estou vendo a vitória. Porque você insiste em lutar da maneira errada. E agora, ouça, quantos conhecem Niterói? Diga, eu conheço, conhece? Ok, você conhece Niterói, ok? Será que você, de ônibus, de carro, sai de Nova Iguaçu para ir a Niterói? Estão indo para Niterói. Estão indo para Niterói. E o que eu estou fazendo em Copacabana? O que eu estou dizendo? Você pode ter o desejo de alcançar algo, chegar a algo, viver algo, só que você não vai conseguir se não seguir a trajetória correta. Se eu quero ir a Niterói, eu posso ir pela Brasil? Posso. Avenida Brasil. Eu posso ir pela... Não entendi. Linha Vermelha? Posso. Mas, ou pela Brasil. Se eu estiver na Brasil, na altura de São Cristóvão, eu já começo a puxar o carro para a esquerda para poder subir a ponte, senão eu não consigo chegar a Niterói. Quem está me entendendo? Meu irmão, eu quero essa noite, na continuação da mensagem da semana passada, aleluia, e o nosso tema esta noite é andando no poder sobrenatural de Deus. Balança o ombro de alguém aí e fala para ele, se você andar debaixo do poder sobrenatural de Deus, suas vitórias vão ganhar um volume que até então não tinham. Se a gente der espaço para o Espírito Santo, Ele vai trabalhar nas nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Ouça-me, Atos capítulo 3. O que é que tem Atos? A igreja está caminhando. A igreja está caminhando. Pedro, pregador, aleluia.
há uma comunhão, um encontro. Eu não entendo o que acontece hoje, o que está acontecendo. Por quê? Porque eu quero ter vitória, mas eu me nego a andar no poder sobrenatural de Deus. Isso aqui não é uma indireta, não é um fora, não estou chamando a sua atenção, não quero brigar com você, estou aqui porque amo você e amo o Senhor, e estou correspondendo ao chamado dEle na minha vida. Mas é um fato, meu irmão. Como que a igreja foi formada? A igreja formada debaixo de, primeiro, tem comunhão. O que é comunhão? Se você não tem comunhão com os irmãos, você tem comunhão com quem, meu amado? Com quem você tem comunhão? Segundo, eu preciso entender uma coisa. Eu sou pastor por graça e bondade do Senhor, diz amém. Mas se você não estiver aqui, o que adianta eu ser pastor? Você está entendendo, sim ou não? Outra coisa, era uma igreja que se reunia também no templo e de casa em casa. E eles estão fazendo tudo certo. Atos capítulo 1, verso 8, descerá sobre vós o Espírito Santo. Desceu e eles receberam a palavra. Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado, eles falaram em línguas, aleluia! E Pedro está pregando, e eles estão pregando, e reúnem-se de casa em casa. Veja que coisa tremenda. O primeiro mover de Deus, vem comigo aqui, presta atenção. O primeiro mover de Deus na igreja não foi salvação. Me pergunta qual foi? O primeiro mover de Deus na igreja está relacionado com dinheiro. Eles vendiam as suas propriedades, viam e depositavam aos pés dos apóstolos. Você está entendendo porque que o diabo ataca tanto essa área na nossa vida e na vida da igreja? E aí quando a gente chega em Atos capítulo 3, repete após mim, o primeiro milagre desta igreja. Pedro e João vão ao templo. Na porta eles encontram quem? Um paralítico. E eu fiquei, meu Deus, lendo isso essa semana, estudando e relendo, hoje ainda. A minha esposa, às vezes, ela entra lá no meu lugar de oração, de adoração, e fala assim, você já está há muito tempo aí, não conseguiu concluir a mensagem. Eu falo, minha filha, se você soubesse a guerra que eu estou, meu pai, vai orar e me deixa aqui, aleluia. Aí ela sai, eu tenho que dizer para ela que eu vou pregar, porque ela é tão compromissada com Deus e com vocês, que se eu disser o tema, e ela falar, e o que mais? Ela diz, isso aí não está bom não, isso aí o pai, eu não sei não. Não, isso aí, fala, o Espírito Santo não basta só o Senhor, né? Tudo certo, tá ligado. É desse jeito, irmãos, é desse jeito. E se a mensagem não fluir, quando eu entro no carro, eu falo, pai, eu quero ficar surdo agora. E eu não sei porque ele nunca me escuta. E aí, primeiro milagre. Parece uma coisa simples. Ei! Escute-me em nome de Jesus. Primeiro milagre. Tem um paralítico na porta pedindo esmola. E eles vão para a oração. Quando eles passam ali, está lá o paralítico. E o paralítico olha para Pedro e João e diz, por favor, me dá uma esmola aí, quebra a minha. Quebra essa. E Pedro e João olham para o camarada, aquele paralítico, e dizem assim, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Aí hoje eu fiquei com esse negócio, pastores, no meu coração. Eu falei, não é possível, parece muito fácil, muito simples. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o texto diz que o camarada deu um salto, ficou de pé,
entrou com eles no templo e ficou lá gritando, dando glória a Deus, a ponto de que no capítulo 4, os principais sacerdotes falaram: o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Por quê? Porque é fato. E olha, ali no capítulo 4 é revelada a idade do paralítico, pastor Zacarias. O cara tinha 40 anos e ele estava ali. Veja, 40 anos ali, sem andar. E aí os principais sacerdotes disseram: caramba, o que a gente vai fazer? Por quê? Porque é fato que o cara está curado. É fato que o cara está curado. Vamos chamar eles e vamos dizer assim: ó, vocês estão proibidos de pregar o evangelho. E Pedro e João falam: negativo. É lícito não cumprir o chamado de Deus? Olha para o seu irmão e fala para ele: meu amado, o que o Espírito Santo quer que você entenda hoje, que esse poderoso nome de Jesus funciona, intervém, manifesta, abençoa toda e qualquer área da sua vida. Sabe o que está acontecendo? Você luta, se angustia, é desemprego, é dívida, é problema na família, é no casamento, é na saúde, sei lá o que você está passando. Mas cadê o nome poderoso de Jesus para mudar essa história, mudar essa circunstância? Cadê o poderoso nome de Jesus que não anda frequentando a tua boca mais? Fala para o teu irmão aí: o nome de Jesus é poderoso para qualquer circunstância. Fala para ele: até o que você não tiver. Diga: Pedro e João não tinham dinheiro, mas tinha o nome de Jesus. Você pode não ter dinheiro, mas tem o nome de Jesus. Você pode estar desempregado, mas tem o nome de Jesus. Você pode estar doente, mas tem o nome de Jesus. Você pode estar entrevado, mas tem o nome de Jesus. Você pode estar diante de porta fechada, mas tem o nome de Jesus. Você pode estar angustiado, mas tem o nome de Jesus. Você pode enfrentar depressão, mas tem o nome de Jesus. Você pode estar lutando em qualquer área. Eu vim te lembrar, na instrumentalidade do Espírito Santo, o nome de Jesus. Será que você pode por um minuto erguer as duas mãos e glorificar esse nome poderoso? Toca alguém aí e fala para ele: acabou, meu irmão. Chega de passar a noite em claro. Chega de preocupação. Chega de dor. Chega de murmuração. Chega de apavoro. Chega de ouvir as ameaças do diabo. Eu tenho o nome de Jesus. Com Pedro e João, aprenda outra coisa. O que, pastor? E é só o Espírito Santo para revelar isso, meu irmão. Você não achar que eu sou alguma coisa. Meu amado, aleluia, preste muita atenção. Quando Pedro e João usaram o nome de Jesus, eles não foram perguntar: funciona ou não funciona? Você usa e espera pela ação de Deus.
Você clama, você invoca, você declara, você ordena, você fala, você profetiza este nome e aguarda. Aguarda como? Vai adorar a Deus, querido ou querida. Vai louvar o nome do Senhor. Não, oh Deus, eu falei o nome de Jesus, não vi nada acontecer, é mesmo. Preste atenção, no capítulo 4. Lá no verso 31, eles oraram e tremeu o lugar onde eles estavam. Olha para o seu irmão e fala para ele: a igreja foi fundada com a marca do sobrenatural. E é essa marca que a igreja do século 21 precisa descobrir, que não é uma marca, é o poder. É o poder. Vai recebendo aí, é o poder. Toca alguém, vai falando para ele aí: porta fechada, ela abre com esse nome. Falta, necessidade, a provisão nesse nome, a cura neste nome, a restauração neste nome, a ressurreição neste nome, a vitória neste nome. Tudo que o diabo não quer é ouvir este nome. Por quê? Porque é o nome daquele que o derrotou. O diabo não foi derrotado por Gregório, por Aline, por Walter, por Cristina. Não, o diabo foi derrotado por Jesus. E ele sabe quem o venceu. Aleluia. Fala para o teu irmão assim: meu amado, preste atenção. Fala para ele: seu nome e seu sobrenome não metem medo no diabo, mas o diabo sabe. Fala para ele: mas o diabo sabe. Me fala seu nome. Qual é seu nome? Repete de novo para o seu irmão: mas o diabo sabe que quando você declara, quando você usa este nome, não é Gregório do Nascimento, não é Fátima da Silva, não é Marcos do Nascimento, não. Quando você usa este nome, é Gregório, no nome de Jesus. O teu sobrenome espiritual leva o nome de Jesus. Então, pastor, você está lutando, e a vitória não vem. Por quê? Porque você está usando sua dor, você está usando seu apavoro, você está usando o medo, você está usando a tristeza, você está usando a angústia, você está usando a lamentação, você está usando a fraqueza, você está usando talvez até o pecado. Mas eu não estou vendo nada acontecer. Mas é claro, você quer chegar a Niterói pegando ônibus para Copacabana. Você quer chegar em São Paulo pegando ônibus para Recife. Aleluia. Quem está entendendo? Fala para o teu irmão: a partir dessa noite eu recebo o despertamento do Espírito Santo. Diga: eu faço parte do corpo de Cristo. Diga: eu tenho uma vantagem. Eu posso lutar com armas naturais. Se a guerra é natural, sim, mas eu posso lutar com guerras espirituais, sendo natural ou espiritual. Eu posso lutar porque há poder nesse nome. Olha que coisa mais doida, aparentemente maluca, sem sentido. Nós não temos. E hoje o que mais nos apoquece, entristece, angustia, rouba o sono. E hoje o que mais nos enfraquece, e alguns até já desviaram por causa disso, é o que você não tem. Mas se você não tem, esse não é o grande problema da sua vida. Me pergunta por quê? Porque o que você tem é tão poderoso que pode suprir qualquer falta e qualquer necessidade.
que pode abrir qualquer porta. Olha o que Pedro e João disseram: nós não temos dinheiro, nós está duro. O nós, da dona gramática, não vai fazer o corte aí para o pessoal não ficar me enchendo a paciência, é de propósito para a gente prestar atenção. Olha para o seu irmão e fala: entendeu? Diga: não permita mais que o que você não tem seja maior que o nome de Jesus que você tem, que o nome que você pode usar, que o nome que você pode chamar a existência até o que não é como se já fosse. Remanda lá e te mandai o derramando e derraço camandai. E como assim, pastor? E o diabo sabe. Olha o que está, vamos dar uma olhadinha na Bíblia, o que você acha? Então vamos comigo aí, abre aí Lucas. Dá uma olhada na Bíblia. Lucas 10, 19. Vamos rapidinho. Põe na tela aí, Márcio, rapidinho, se puder, por favor. Lucas 10, 19. Bom, cheguei primeiro, então vamos lá. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Olha só o que diz a palavra do Eterno. Ué, capítulo 10 de Lucas fugiu da minha Bíblia. Fugiu não, está aqui. Vem comigo. Vamos começar a partir do verso 17, pode ser? Então vamos lá. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. 18. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Isso é poderoso. Caindo, porque foi expulso, porque não tem lugar para ele. Aleluia. 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem. Pastor, por que ele falou serpentes e escorpiões? Porque serpentes e escorpiões são símbolos do mal. Também. E aí ele diz, vem comigo, 19. Eu lhes dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Lê comigo agora, diga: e sobre todo o poder do inimigo. Diga: e sobre... Não, fala, igreja, vem comigo, por favor, em nome de Jesus, venha. Mais uma vez: e sobre todo o poder do inimigo. Mas pastor Margui agora, só um minutinho. Pastor, olha lá o que o senhor está falando, pegando, ensinando. Porque e a retaliação? Retaliação? Repete, lê a última frase que está, vê se está na sua Bíblia, o que está na minha, é a última frase, repete comigo, ó. E nada vos causará dano algum. Será que Jesus esqueceu da retaliação? Ele disse, repete, e nada vos causará dano algum. Mais uma vez, force agora. Quando Jesus diz, e nada vos causará dano algum, onde está a retaliação? A retaliação que o diabo poderia fazer está ali no dano algum. O problema é que o diabo sabe que ele é um derrotado, mas ele não aceita. E é a brincadeira conosco. E você sabe que é mais que vencedor, mas vive igual derrotado. E o verdadeiro derrotado vive dizendo que ele é vencedor e que vai te arrebentar, e você acredita.
Por isso que você vem para a igreja, não quer adorar a Deus, e não levanta a mão, e não canta, e eu estou triste, É, pastor, para o senhor pregar isso, porque está tudo bem na sua vida. Tá, sim, está tudo bem, meu irmão, está tudo bem. Tão bem que eu cheguei ali hoje, passando muito mal, com dor até o último fio de cabelo. Minha esposa disse, vamos ao médico, vou colocar outro pastor para pregar. Eu falei, em nome de Jesus, eu vou pregar. Estou aqui pregando, porque este nome funciona, porque este nome tem todo o poder, porque este nome está acima de todo nome, de toda falta, de toda necessidade, de todo capeta, de todo demônio, de qualquer obra maligna. João 14, 13. Vem comigo rapidinho aqui, e aí a gente já vai terminar também. João 14, 13. Uau, estou sentindo uma direção aqui, meu Deus. João 14, 13. 14, João 14, 13. Chegou aí? Amém ou não amém? Olha o que ele disse. Eu vou pensar se tenho, eu vou pensar se posso, eu vou pensar se vocês merecem. É isso que está escrito? É o que está escrito aí? Vem comigo. Eu farei. Diga, ele disse que faria. Então diga ao seu irmão, quando você orar, você diz, Senhor, o Senhor disse que faria. E eu creio que o Senhor faz. Então, olha lá, ó, repete comigo. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele disse, eu farei. Agora, escute, há um problema com as nossas orações. Qual? Elas não são feitas em fé. E hoje, nossa, ministrou demais no meu coração sobre o que Marco diz ao meu povo. Sim, Senhor, que eles estão usando o que meu filho disse para não usar, o que? Vãs repetições. Quando você tem que repetir a mesma oração mais de uma vez, então você não está usando a fé. Porque ele não é surdo. Não precisa falar a mesma coisa. Colocou nas mãos dele, está nas mãos dele. Não volte lá para pegar. Se ele disse, diga, ele disse. Diga, não foi eu que disse. Não é o pastor que está dizendo. Diga, Jesus disse. Eu vou fazer o que vocês me pedirem. Então, se vocês me pedirem cura, eu vou curar. Se vocês me pedirem para abrir a porta, eu vou abrir. Se vocês me pedirem para restaurar a sua família, eu vou restaurar. Para abençoar seus filhos, eu vou abençoar. Se vocês me pedirem uma porta de trabalho, eu vou abrir. Se vocês me pedirem vitória, eu vou dar. Eu farei o que vocês me pedirem. Eu farei o que vocês me pedirem. Olha para o seu irmão e diga, você não prestou atenção ainda. A obra de Jesus, em seu favor, completíssima. Diga, Deus já te deu, Deus já nos deu tudo, e Deus já fez tudo que era preciso, tudo que era necessário, tudo que precisava ser feito em nosso favor, Jesus já fez. Olha para alguém e diga, você é abençoado.
Diga de novo, repete. Você é abençoado. Diga, o problema é que você não anda chamando a existência a manifestação da bênção em nome de Jesus. Você antes se angustia, você antes chora, você antes se amofina, você antes quer desistir, você antes quer falar com o pastor, você antes quer que alguém faça alguma coisa, você antes quer ouvir música mundana, você antes quer voltar de onde você já foi, para onde você já foi liberto, quando você deveria tomar posse. Quem aqui, além de mim, já esteve um único dia internado no hospital? Ok? Ok. E quando o médico chegou para te dar alta, você olhou para ele e falou: doutor, tá dando não, tá dando não. Eu não estou bem ainda não. Quem falou isso? Levanta a mão aí. Eu ainda não estou bem. Você queria ficar lá? As mãos agora se abaixaram. Você falou que você queria ficar lá? Meu irmão, a gente quer ir embora. Pastor, o senhor ainda está com dor? Não, em nome de Jesus, não estou com dor nenhuma. A aleluia, está ligado. Tu acha que eu vou... Pastor? Não, estou indo embora. Mas o senhor não está se aguentando em pé? Não, eu estou fingindo, estou brincando. Eu estou bem. E a médica falou: o senhor não está bem. E a esposa falou: o senhor não está bem. Eu falei: eu estou em nome de Jesus. E vocês estão amarradas porque eu estou no nome de Jesus. E no nome de Jesus eu vou embora. Entrei no carro. Ai, vou ter que voltar. Olha para o seu irmão. É assim que você tem que lidar com essas pressões da vida. Declara, fala, usa a fé, fala com autoridade. Colossenses 1,3 diz assim, repete comigo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha para mim, pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que o diabo só pode trabalhar com aqueles que estão em Cristo através da mentira. Porque quando a Bíblia diz, Ele te libertou do império das trevas, não é Ele te libertou de algumas trevas, Ele te libertou do império das trevas. Tudo e qualquer coisa que faz parte do império das trevas não tem autoridade na sua vida. Só que nós viemos de uma religião que nos impunha. Sabe, o que, pastor? Eu tenho que pagar o preço porque eu sou pecador. Eu tenho que subir esses degraus de joelho, porque senão Deus não me escuta. Ei, irmão, fala para ele: ô irmãos, para de desacreditar a obra de Jesus. O que Ele fez está feito. O que Ele fez está feito. E ao invés de ensinar a obra de Jesus, não, fala com a Dona Maria. Alguém falou para mim, você perguntou para mim, se a Dona Maria batesse na sua porta e lhe pedisse um copo d'água. Eu falei: minha querida, eu não creio em fantasma. Está louco? Para cima de mim? Me respeite. Mas o que o senhor tem contra a Dona Maria? Eu não tenho nada contra a Dona Maria. Aliás, eu até elogio a Dona Maria, porque ela, uma mulher fantástica, salve a agraciada, o Senhor é contigo, bendita entre as mulheres. Olha o elogio de Deus para a Dona Maria. Agora, a Dona Maria não pode fazer nada por mim, com todo respeito. Por quê, pastor? Porque o único mediador entre Deus e o homem é Cristo. Porque a Dona Maria não pagou o preço, quem pagou foi Cristo. Entendeu? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Efésios 2,6, o que está escrito aí? Lê aí para nós, por favor.
rapidinho para a gente terminar. Oh, meu Deus, cadê os levitas da casa do Senhor, papai? Manda eles virem, Senhor. Efésios 2:6. Vocês levantaram porque eu estou brincando. Mas já que levantaram, venham. Eu estou brincando, eu amo brincar com vocês. Efésios 2:6, vem comigo. Meu Deus e meu Pai, vem aqui, ó. Efésios 2:6, posso ler? Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele, com quem? Com o diabo? Com a doença? Com o pecado? Com quem? Ó, vai, ó. Deus nos ressuscitou. Mas pastor, para ressuscitar não tem que morrer? Ele morreu no meu lugar. E quando eu o aceitei, eu confessei, Senhor da minha vida, esta morte e ressurreição se estendeu para mim. Por quê? Porque para ele te justificar e me justificar, alguém tinha que morrer. Eu não ia morrer. Deus falou, esse neguinho não tem condição de morrer, não. E ele, não tem, não, esse neguinho ele vai, quando ele vê a chicotada, ele vai correr. Então, Jesus falou, eu estou aqui, papai. Estou aqui para cumprir tua vontade. E aí, ele morreu. E o diabo falou, ele morreu. Ele morreu. Até que escutou. Quem está batendo aí? Aquele que morreu. Quem? Aquele que morreu. Quem é aquele que morreu? Jesus. Mas se ele morreu, como é que você veio aqui? Eu estou falando contigo. Porque eu morri na carne para justificá-los. Só que a vida que eu dei, eu tornei a tomá-la. E antes de eu ressuscitar para eles em carne, dá a chave aqui. Me dá, quero assunto não, me dá aqui a autoridade. Diabo, tudo que você roubou deles no Éden, dá para cá. Me dá, porque não é teu. Você não tem mais autoridade. Eu morri, eu ressuscitei. O corpo está lá. E aquele corpo é o corpo do pecado. O que levou sobre si todo o pecado. O que levou sobre si o pecado do mundo inteiro. O Senhor fez e fiz. E o que é que o Senhor quer de mim? Me dá para cá. E lá estava o cativo. Ou seja, aqueles que morreram na expectativa da salvação. E Jesus ainda não havia ressuscitado. Foi esses que ele levou para o céu. Ou melhor, para o seio de Abraão. Aí ele foi lá. Comigo, gente. Ligou a motoroca dele. Sobe aí, Noé. Subi, Senhor. Sobe aí, Isaac. Sobe, Jacó. Meu Deus. Sobe, José, que vai partir. Pastor, peraí. Pastor, que moto é essa? Eu estou contextualizando o século 21. Olha para o seu irmão, falar para ele. Só que você não vai precisar subir nessa motoca não. Porque os que estiverem em Cristo ressuscitarão primeiro e vão encontrar com o Senhor nos ares. Olha, e Ele está vindo, hein? Eu quero te advertir, Ele está vindo. Vê lá como é que você está conduzindo sua vida, porque Ele está vindo. Não atrás de conversa fiada não.
Rabachole baralabasu. Oh, Gekamanchore mais. Oh, meu Deus. Aí você pode ler depois Romanos capítulo 8, verso 11, 26, 32, 34, 35 a 39. Meu irmão, se está escrito, repete comigo: nada me separa do amor de Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele: você sabia que você pode pecar? Não deve, mas mesmo em pecado, você continua sendo dele? Você tem que dizer muito não para ele, para deixar de ser dele. Porque ele te comprou, e a obra que ele fez na sua vida, ele não tem que ficar repetindo. Ele fez uma vez, para sempre. Eita, essa hora voa, meu Pai. Amém ou não amém? Quem está lutando além de mim? Quem está enfrentando dias de dificuldade? Quero dizer para você que eu também. Eu queria ter a sua vida. Não. Você acha, porque eu pareço aqui, pregando, debaixo da unção, eu pareço super-homem. Mas eu não sou. Eu apenas aprendi. E continuo aprendendo. E continuo lendo. E continuo ouvindo. O quê? A palavra de Deus. E é essa palavra que mesmo nos dias mais escuros, não dá. Eu quero é Ele. Eu quero é a presença dEle. Eu quero é a vida dEle. Eu quero é a graça dEle. Ele me deu poder e autoridade. Mateus 28, 20, Jesus ressuscita e diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. E quando ele diz na terra, está subentendido e embaixo da terra, onde a demoniada está aí. Aí tem uns caras lá na internet falando o nome de alguns anjos terríveis de Apocalipse. Pastor, eu também tenho visto. Meu querido, eu só tenho lido apenas para conhecimento. Por quê? Porque quando isso tudo acontecer, eu não estou mais aqui não. Já estou em Cristo. Pastor, e se levantar um amanhã? Problema dele, eu estou em Cristo. Problema dele. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A maioria de vocês talvez nem conheça, porque é muito antigo. Quando eu aceitei Jesus, tinha uma irmã lá na congregação, a irmã Clementina. Lembra dela, Pacha? Irmã Clementina. Irmã Clementina era uma negra, abençoada, cheia do Espírito Santo. E o engraçado, ela tinha um vozeirão, mas ela só cantava uma música, a mesma música. Qual era, pastor? Quando angelical trombeta neste mundo surgir, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Quantos anos tem isso, pastor? Uns 30 no mínimo. E o senhor lembra disso? Porque a minha esperança está aí. Quando a angelical trombeta, quando o Pai disser é agora, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Passará o céu e a terra. Me ajuda aí, Kim. O Aníbal lá sabe cantar. Genilda sabe cantar, sabe. Fizeram lá do pastor Nelson Monteiro da Mota, sabe. Pastor Nelson Monteiro da Mota, talvez você não saiba, mas o pastor que fez um hino fantástico de todos os tempos era nilopolitano. Segura na mão de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus.
pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante. Eu não sei porque Deus não me deu um vozeirão, fala sério. Para trás, mais segura nas mãos de Deus e vai. Vocês não estão, espera aí, não aplaude ainda. Vocês não estão orando por mim, porque aqui à minha esquerda, aqui eu estou. Vai, continua, volta para a palavra. Agora pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, que Ele é digno. Você está entendendo, meu irmão? Pastor, então o senhor luta pra caramba a beça, muito. Mas eu tenho uma esperança. Tenho uma expectativa acesa aqui dentro. O poder deste nome, a autoridade deste nome, a graça. Não fui eu que me tornei, e muito menos me candidatei a poder usar esse nome. Eu fui escolhido. Até mesmo falando assim, ô camarada. Fala para ele, ô camarada. João 15, 7. Não foste vós que escolhestes a mim. Eu é que escolhi vocês e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto vocês pedirem em meu nome, o Pai vô-lo conceda. Se eu peço ao Pai em nome de Jesus, Ele me dá. Se eu peço a Jesus em nome de Jesus, Ele também me dá. E por quê, pastor? Porque eles são um. Você está entendendo, sim ou não? Sabe, meu irmão, você tem que entender o que aconteceu na cruz. Tem alguns versículos aqui, algumas outras coisas. Semana que vem, se o Senhor me der a graça, eu vou continuar por aqui. Você está entendendo? Fala para ele, para de pegar o caminho ou o trajeto que não vai te levar aonde você quer. Fala para ele, a Bíblia, diga, a Bíblia é o teu GPS espiritual. Diga, você pode até não saber como chegar, mas o GPS chamado Bíblia, chamado Palavra de Deus, ele não só te mostra o caminho, porque o GPS que a gente tem humano, tá certo? Ele te mostra o caminho, mas a Bíblia te leva no caminho. Você está entendendo ou não? Você está compreendendo? É nesse nome. Agora você tem que tomar uma atitude. Me pergunta qual? Parar com essa besteira chamada religiosidade. Pastor, usar o nome de Jesus naquelas contas. Você vai usar então aonde? No céu? É isso, meu irmão. Sabe por que não acontece? Porque você não usa. Quantos aqui moram numa casa? Diga, eu moro. Quantos aqui têm a chave dessa casa? Diga, eu tenho. E quantos aqui vão entrar em casa hoje? Não vai entrar, só vai entrar se pegar a chave, pôr na fechadura, rodar e abrir a porta. Não entendeu? É a mesma coisa. Está lá, mas só funciona se você tomar posse. Se você usar, se você declarar, se você dizer. Se você usar. Você está entendendo, sim ou não? Quem aqui passou um perfume hoje? Diga, eu passei. Eu estava na sua casa? Eu vi você passar? E como é que eu sei que... E como é que eu acredito que você passou? Porque eu sinto o cheiro. Já volto. Põe uma das mãos no ombro de alguém e fala para ele. Fala para ele. Assim é Jesus.
podem não ter visto ainda, ou até não acreditar, ou até mesmo dizer: ele não está na sua vida. Mas você que teve a experiência, você sabe que ele está na sua vida e não tem ninguém que vai tirá-lo, porque ele não entrou na sua vida como visita. A Bíblia não diz: e eu e o Pai seremos. Quando você aluga a casa, é inquilino, não é? Inquilino. Onde está na Bíblia que Jesus é o inquilino da sua vida? Que Jesus é inquilino no seu coração? Diz: está escrito: aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu e o Pai viremos para ele e faremos dele morada. Diga: você é vitorioso porque você é morada do mais que vencedor. Você é vitorioso porque ele fez de você morada. Ele está na sua vida, ele está contigo, ele está com você. Ele não foi passear, ele não vai embora. Meu irmão, quantos creem que Deus está aqui? Ele só está aqui por sua causa. Se você não estivesse, ele também não estaria. Porque, pastor, qual é a função dessa casa vazia? Não serve para nada, é só galpão. É, pastor, é. E por que Deus está aqui? Primeiro que ele não fica aqui sozinho, ele vem com você. Você foi quem o trouxe, e todas as vezes você o traz. Mas aí você tem que entender isso, que quando você vem, tá certo? Pastor, eu vi, mas eu ainda estou com a fé tão pequenininha. Por isso a importância da sua presença. Porque quando você vem, você está sentado numa fileira de cadeiras, que tem 15 cadeiras. Tem 15 pessoas com fé, sentada do teu lado. Eles não sabem teu nome, eles não sabem onde você mora, eles não sabem qual é a sua experiência, irmão Hélio, quanto tempo, quantos anos, Anderson, eles não sabem, mas eles estão aí. E quando eles levantam as mãos, e quando eles oram, e quando eles adoram, a minha fé está sendo fortalecida. Por quê? Porque a unção é isso: o que está aqui passa para lá, e o que está lá vem para cá. Você está entendendo? E aí, todos somos o quê, pastor? Fortalecidos. Meu irmão, escute isso. Escute isso. Eu não consigo sair do culto e ir para casa fraco. Não, pastor, não. Olha quantos milhares me fortalecem. E como é que... Mas pastor, eu nem sei o que você está lutando. Não precisa. É porque você é dele. Eu estou debaixo do mesmo sangue que você está. Eu recebi da mesma graça que você recebeu. Não é Cristo em mim a esperança da glória. Repete comigo: Cristo em vós, Cristo em todos vocês, a esperança da glória em todos vocês. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Então aprenda a usar o nome de Jesus. Estão me perseguindo no meu trabalho, estão te perseguindo porque você não se coloca como, você não se coloca como você é. Você acha que eu preciso dizer ao rei Charles que ele é rei? Não, ele sabe que ele é. E ele nasceu para ser rei. E se você conversar com ele, ele vai te falar assim: olha, eu nasci para ser rei, fui educado para ser rei, e o propósito da minha vida é ser rei. Olha para o seu irmão e fala: você nasceu para reinar. O propósito de Deus na sua vida é reinar. Deus te deu autoridade em nome de Jesus. Então, a gente precisa, queridos, Jesus, o que fez, dá licença, Senhor, o que Jesus fez, deixou para nos ensinar. Jesus falou com a figueira, sim ou não?
Então você fala com as contas que você não está conseguindo pagar. Não, deixa aquilo virar um problema. Ai, meu Deus, Jesus, eu vou no médico, agora estou tomando remédio tarja preta, porque Querido, o teu Jesus falou com a figueira. Fala com as contas. O teu Jesus, cara, Jesus, desculpa aí o cara, meu amado, minha amada, Jesus às vezes parecia meio esquisito, sim ou não? Tu já viu alguém conversando com o morto? Vou tentar imitar o Cláudio Duarte agora. Pô, maluco, segura aí, fica ligado aí, ó. Jesus chegou, porque Jesus às vezes faz um negócio meio esquisito, porque ele chegou na beira do casal e falou, e aí, maluco, beleza? Levanta aí, senta aí pra gente bater um papo. E o poderoso não foi Jesus falar com o morto. O poderoso é que o morto sentou e falou. O poderoso não foi Jesus chegar. Então, em nome de Jesus, olha para alguém aí ao seu lado, esquerda, sua direita, e fala para ele, é nós. Fala, você tem o nome de Jesus. Você tem o nome de Jesus. Fala para ele, e se você está em Cristo, você tem autoridade para falar neste nome, para usar este nome, para abençoar neste nome, para libertar neste nome, para curar neste nome, para chamar a existência aquilo que não é, como está escrito em Romanos 4,17, ok? Chamar a existência, não existe não, mas eu estou chamando, e eu vou viver, e você vai ver o que Deus vai fazer, porque Deus é fiel. Deus é fiel, meu irmão. Eu não estou falando de um Jesus que está morto. Eu não estou falando de um Jesus que está na cruz. Eu não estou falando de um Jesus que morreu. Eu não estou falando de um Jesus que tem medo do diabo. Estou falando daquele que pisou na cabeça dele. Estou falando daquele que falou de Pedro. Mesma coisa que para mim esse texto serve para todos nós. Qual pastor? Pedro estava muito afoito. Jesus falou, Satanás pediu a Deus para te peneirar. E eu roguei ao Pai que não permitisse. Satanás queria te destruir. Mas o Senhor colocou em prática o plano e o propósito que Ele tinha e tem para a sua vida. E o diabo, meu irmão, segui-lo não é fácil. Mas Ele está na sua vida. A presença dEle está na sua vida. O poder e a autoridade dEle está na sua vida. Às vezes, escute isso, às vezes o diabo até levanta a gente de dentro de casa para dizer, você pensa que você é quem? Você não é nada, vocês é aquilo. Meu querido, minha querida, é o diabo usando essas pessoas. Nem fica com raiva delas. E por que o diabo está fazendo isso? Porque ele está tentando destruir a sua credibilidade em Cristo. Quem você é? Jesus nunca vai dizer para você que você não é nada. Ele não morreria por nada. Ele nunca vai dizer para você que você não presta. Ele não morreria por algo que não prestasse. Ele jamais morreria por algo que não vale a pena. E se Ele morreu por você e por mim, é porque para Deus nós valemos a pena. Olha para alguém e diga, você é filho. Você é filha, diga, você é filha. Você é filho. Você é amado, você é abençoado, você é querido. O diabo te odeia, porque ele foi expulso e você tem livre acesso à presença do Pai. Ele te odeia, ele te odeia, porque ele vai fazer tudo para tentar tirar você de onde Deus te colocou. Olha para o seu irmão e fala para ele, permaneça. Diga, mas permanecer não é tudo. Diga, você deve permanecer, mas deve crescer. Porque o propósito dele é te levar para coisas maiores. Eu sinto muito forte da parte de Deus essa palavra hoje à noite. Ele quer te levar para coisas maiores.
coisas maiores, coisas maiores. Então eu vou dizer para você a música que eu quero que eles cantem. Josué, você vai viver em Deus, com Deus e para a glória de Deus, o que ninguém acreditou. Receba essa palavra em nome de Jesus. Coloca-te